Medida socioeducativa da internação. A Constituição Federal de 1988 procurou excluir o menor da pena por reconhecer o estado de desenvolvimento da pessoa e, mesmo que sejam tomadas medidas de privação de liberdade, sua particularidade deve ser respeitada e aceita. De acordo com o artigo 121 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a internação como privação de liberdade é vista como a mais severa imposta aos adolescentes e deve seguir os princípios da simplicidade, exceção e respeito à condição da pessoa em desenvolvimento. Na Lei 8.069 de 1990, não se fala em crime de contravenção, mas sim em ato infracional. O Estatuto define a medida de internação dessa forma. Artigo 121. A internação constitui medida privativa da liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Parágrafo 1º. Será permitida a realização de atividades externas a critério da equipe técnica, salvo expressa determinação judicial em contrário. Parágrafo 2º. A medida não comporta prazo determinado, devendo sua manutenção ser reavaliada mediante decisão fundamentada, no máximo a cada 6 meses. Parágrafo 3º. Em nenhuma hipótese o período máximo de internação excederá 3 anos. Parágrafo 4º. Atingindo o limite estabelecido no parágrafo anterior, o adolescente deverá ser liberado, colocado em regime de semiliberdade ou de liberdade assistida. Parágrafo 5º. A liberação será compulsória aos 21 anos de idade. Parágrafo 6º. Em qualquer hipótese, a desinternação será precedida de autorização judicial, ouvido o Ministério Público. O tempo máximo de internação é de 3 anos, não podendo ser excedido em hipótese alguma, devendo respeitar o intervalo da adolescência, que está entre 12 e 18 anos, sendo considerada a menor fase da vida. Durante esse período, sua percepção pessoal e personalidade serão avaliadas, e caso sejam constatadas mudanças consideráveis, a medida poderá ser substituída por uma mais branda, a depender do caso concreto. Essa privação de liberdade será norteada por 3 grandes instrumentos internacionais: Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, regras de Beijing e regras mínimas da ONU, quando envolve o aprisionamento de adolescentes como última ratio, e afirmam que essa medida será a condição, o meio para que se atinja o fim, o objetivo. E essa medida somente será aplicada em caráter pedagógico e nunca punitivo, quando não for possível se utilizar de outra medida menos gravosa. A ideia de subsidiariedade ao direito penal fundamenta que a privação de liberdade não constitui a melhor opção para a construção de uma ação socializadora, mesmo em casos em que a situação exija tais medidas, pois, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 121, o adolescente que completar 21 anos, a liberação será compulsória e a desinternação será precedida de autorização judicial, ouvindo-se sempre o Ministério Público. Deverá, então, o adolescente ser reavaliado a cada 6 meses, mediante decisão fundamentada. Assim, segundo o artigo 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a medida de internação só será aplicada in verbis quando, inciso 1, tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa, inciso 2, por reiteração no cometimento de outras infrações graves, inciso 3, por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta. Cabe então aqui frisar que o artigo 122 deve ser interpretado como um rol taxativo e demonstrativo do caráter breve e excepcional da privação da liberdade, prevista no artigo 121 do ECA. Já com relação às unidades de privação de liberdade, estas são instituições de atendimento em regime de internação, isto é, são entidades onde os adolescentes que cometem atos infracionais ficam internos em tempo integral, mesmo
que realizem algumas atividades externas não podem sair sem expressa permissão da autoridade competente. A unidade, portanto, é definida por ocupar um determinado espaço físico e ter uma equipe específica, como a direção, corpo técnico, educadores e auxiliares. Com relação às modalidades de internação, são três, quais são? Internação provisória, internação definitiva e internação sanção, que veremos detalhadamente a seguir em razão da finalidade de cada uma. Internação provisória. Essa modalidade encontra-se prevista nos artigos 108, 174, 183 e 184 do ECA, nos quais a internação é fixada pelo prazo de 45 dias, tendo como hipótese para sua decretação quando exista um indício suficiente de autoria e materialidade, devendo restar demonstrada a imprescindibilidade da medida, ou quando a garantia da segurança pessoal do adolescente ou a manutenção de ordem pública assim o exigirem, em função da gravidade do ato infracional e de sua repercussão social. Adolescente em internação provisória, aqueles que, apreendidos pela autoridade policial, são encaminhados ao Ministério Público e têm, na forma da lei, decretada sua internação provisória, enquanto aguardam o pronunciamento da sentença do juiz da infância e da juventude. O período máximo de internação provisória prevista na lei é de 45 dias. Internação definitiva. A internação definitiva é aquela determinada em sentença proferida pelo juiz, em que o adolescente deverá cumpri-la por um período máximo de 3 anos, devendo o adolescente ser avaliado a cada 6 meses, tendo como requisitos o cometimento do ato infracional com grave ameaça ou violência à pessoa, artigo 122, inciso 1, ou a reiteração em outras infrações graves, artigo 122, inciso 2. A cada 6 meses será o adolescente avaliado e uma equipe técnica deve elaborar um relatório à autoridade judiciária informando o comportamento e o progresso do adolescente, onde poderá o juiz, a partir do relatório, manter a medida ou determinar a outra medida, ou liberá-lo. Pode ainda o adolescente retornar ao regime de infração caso haja descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente aplicada. Isto ocorre em função do previsto 22, inciso 3 do ECA, norma que estabelece a chamada internação-sanção. Artigo 122, inciso 1 do ECA, permite-se a imposição de medida de internação se o ato infracional é praticado mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Exemplos de atos infracionais análogos é o homicídio, o roubo, o latrocínio, extorsão mediante sequestro, estupro e etc. Nessa hipótese, ainda que o adolescente não tenha antecedentes infracionais, ou seja, ainda que seja seu primeiro processo por ato infracional, é possível a aplicação da medida de internação. No caso em tela, por mais que a defesa discorde do conteúdo do acórdão, outra medida a ser tomada no tocante à internação da paciente dependerá exclusivamente de seu comportamento a ser avaliado no período de 6 em 6 meses por equipe multidisciplinar. Não há que se falar em prisão domiciliar pelo fato da paciente estar gestante, pois, de acordo com a Lei 12.594 de 2012, em seus artigos 60 e 63, parágrafo 1º e 2º, não existe impedimentos para que se mantenha uma adolescente gestante em regime privativo de liberdade, já que todas as garantias são asseguradas tanto para a mãe quanto para a criança, não havendo que se falar em prisão domiciliar, alegando insegurança física e falta de estrutura. A paciente encontra-se internada na Casa Chiquinha Gonzaga, contando com o Programa de Acolhimento Materno-Infantil, onde dispõe de uma infraestrutura que, por vezes, oferece mais do que se poderia em um lar com poucos recursos.
Além do mais, há que se considerar a gravidade do motivo que levaram à sua internação, pois a paciente foi representada pela prática do ato infracional análogo ao crime previsto no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1º e 4º do Código Penal, que é o homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e com requintes de barbarismo, demonstrando total desprezo pela vida humana e a certeza da impunidade. A sentença julgou procedente a medida socioeducativa de internação pela gravidade do ato infracional, não sendo verificada ilegalidade na decisão. A representada ainda conta com outros atos infracionais, como ameaça grave contra a pessoa, que seria ameaça de morte utilizando tesoura e um pedaço de pau, que foi o que a vítima contou, e reiteradamente cometeu outros atos infracionais graves equiparados a homicídio tentado e lesão corporal tentada, com a imposição anterior de medidas socioeducativas de liberdade assistida, que são os seus precedentes. Portanto, a medida de internação se faz necessária como forma de materializar o princípio da proteção integral. A Lei 13.769 de 2018 acrescentou os artigos 318-A e 318-B no Código de Processo Penal, prevendo que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa e que não tenha cometido crime contra seu filho ou dependente. Por fim, o presente trabalho procurou dar atenção especial à medida de internação com o objetivo de demonstrar sua aplicabilidade segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, a qual tem privado os adolescentes que cometeram um ato infracional, mas que precisam de ressocialização. Não se pode abrir mão da aplicação das leis por se tratar de adolescentes, pois a justiça existe para ser aplicada a quem comete atos ilícitos das mais diversas naturezas. O artigo 94 do Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe, entre outras coisas, que as entidades que desenvolvem programas de internação têm obrigação de proporcionar escolarização, profissionalização, atividades esportivas, culturais e de lazer, segundo o artigo 124, inciso 11, 12 e 16 do ECA. O dispositivo dispõe ainda que tais entidades devem oferecer ambiente de respeito e dignidade aos adolescentes. Considerando-se que o ideal para o adolescente é a permanência no seio do lar, junto com seus familiares, por força até do preceito constitucional do artigo 227, vislumbra-se que os aspectos pessoais da paciente não concorrem para uma alteração no regime de internação, visto que a mesma, ao não seguir as orientações dos familiares, fugindo de casa para se unir a uma pessoa de péssima índole, como consta nos autos, e que a mesma já pratica outros delitos considerados igualmente graves, não se tratando de um caso isolado. Por mais que a defesa discorde de tal decisão alegando colocar em risco a integridade física e moral da paciente, geralmente os familiares não conseguem pensar em outra solução, visto que todos os esforços dispendidos por eles não foram suficientes para manter a adolescente no seio familiar, e a questão da segurança ou risco à integridade física e mental, como dito anteriormente, é de dever do Estado, segundo o artigo 125 do ECA. Assim a gente finaliza nosso trabalho e obrigado.